Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, esse é meu pedido. Aqui a gente faz oposição a esses fascistas todos os dias. É um segundo, não paga nada, é só clicar no botão inscrever embaixo do vídeo e pronto, você está fortalecendo a oposição. Vamos falar agora sobre André Mendonça infelizmente, ele foi aprovado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, e aí as reações, logo depois da aprovação dele para a vaga, mostraram o quê? Ele vai trair todo mundo que votou nele, mas ele, olha, prepara que a traição virá a galope. Vários senadores votaram no André Mendonça porque ele na sabatina falou que ele vai ser garantivista, para quem não sabe, no STF, há dois meios no STF. São os lavajatistas, que são chamados também de punitivistas, porque a Lava Jato é isso, é fascismo, é perseguir, punir, prender sem provas, e tem os garantivistas, que chamam assim por quê? Porque eles garantem os direitos constitucionais de qualquer pessoa para que não seja perseguida. Ou seja, tem dois grupos no STF que estão brigando entre si. O André Mendonça, ele fez várias declarações favoráveis à Lava Jato no passado. Várias. Quando o Sérgio Moro estava com o Bolsonaro, era ministro do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro começou a surfar na onda da Lava Jato, e aí depois o Bolsonaro se tornou mais popular do que a própria Lava Jato, foi eleito presidente, trouxe o Sérgio Moro para o governo dele e tudo mais, o André Mendonça fazia várias declarações, por exemplo, dizendo que era a favor da prisão em segunda instância, dizendo que era a favor de condenar e de prisões preventivas, dizendo que era a favor de várias coisas que o Sérgio Moro defendia. Ok. Entre elas, excludente de ilicitude e tudo mais. Ok. Aí, o André Mendonça foi mudando aos poucos, principalmente depois do Moro sair do governo, ele foi mudando pouco a pouco, bem pouco a pouco, e quando ele foi indicado ao STF, aí ele mudou 100%. Ele começou a falar, não, eu sou garantivista, eu defendo que os réus têm o direito da ampla defesa, tudo mais, prisão só após transitado em julgado, ou seja, só quando não tiver mais recurso cabível. Segunda instância, esquece. Isso aí de prender, prisão preventiva antes mesmo do julgamento, igual a Lava Jato fazia, não, isso não é comigo, gente. Eu vou garantir aqui, não vai ter ninguém que vai ser perseguido se eu for ministro do STF. Tá. E ele começou a falar, em reservado com alguns senadores, que ele não iria ser um ministro terrivelmente evangélico. Porém, na segunda-feira, ele deu uma declaração à imprensa dizendo que seria, sim, terrivelmente evangélico. Então ele falava uma coisa na salinha, no encontro que ele tinha reservado com cada senador, e falava outra coisa publicamente. Ok, aí tem aquela, em qual André Mendonça você vai acreditar? Thiago, eu falei aqui no vídeo passado que eu falei sobre ele, eu disse, olha, o André Mendonça da sabatina, o André Mendonça que estava respondendo as questões dos senadores, aquele André Mendonça, qualquer um votaria para senador. Porém, qualquer pessoa que tem um mínimo de cérebro, e você não precisa ser um Einstein, viu? É só você não ser, uma anta completa. Você vê as ações do André Mendonça quando foi advogado-geral da União e ministro da Justiça. O cara é um fascista e o cara ele é um completo maluco, tá? É um completo maluco. Tá, o que acontece? Os senadores, muitos receberam grana do governo Bolsonaro, mas muitos receberam, o Bolsolão estava comendo solto, foram muitos bilhões. Eu vou te provar que foram muitos bilhões com uma declaração do próprio Jair Bolsonaro. Ó aqui um vídeo do Bolsonaro, não sou eu falando, Bolsonaro falando aqui quanto custa para eleger um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, ó. Quanto acha que vale a vaga? Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga para o Supremo Tribunal? Tá aqui, não. Então isso daí, isso é o Brasil. Apanha pra... Deu pra escutar o que o Bolsonaro falou? Quanto você acha que vale a vaga para o Supremo Tribunal Federal? Quanto você acha que vale a vaga? O Bolsonaro não sabia que estava sendo filmado. Eu vou até repetir, vou até mostrar de novo. Quem quiser pula aí 10 segundos. Ele não sabia que estava sendo filmado, ok? Então, olha a carinha de bunda que ele faz. Carinha de surpresa. Vale vaga, presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga para o Supremo Tribunal? Tá aqui, não. Então Aí ele muda de assunto, fala, o Brasil, ele ia falar sobre quanto custa a vaga. Ou seja, Bolsonaro liberou muita grana para esses senadores. A gente viu toda a cúpula da CPI da Covid. Quando eu digo toda a cúpula, não o Randolph Rodrigues, não o Renan Calheiros, não os UPT, mas os outros, Simone Tebet, Elisiane Gama, Omar Aziz, Otto Alencar, todos eles traindo, tá? Aí aconteceu uma coisa que para mim começou a ser muito curiosa na tarde de ontem.
praticamente todos os senadores do partido do Sérgio Moro, o Podemos, declararam voto a favor do André Mendonça. Falaram que as respostas dele eram muito concisas, que ele defenderia a Constituição e tudo mais. O pessoal do MBL começou a defender o Mendonça. Até alguns dias atrás eles eram contra. Eles começaram a defender, falaram assim, foi uma boa indicação. Eu falei, peraí, vocês não eram oposição ao Bolsonaro? Como é que vocês estão defendendo o André Mendonça indicado pelo Bolsonaro? O que está acontecendo? Claro, a gente sabe que o MBL e o Sérgio Moro são fascistas, o Bolsonaro é fascista, o André Mendonça é fascista. Então, entre eles, tem um fascista, um neonazista no STF, e eles estão felizes porque eles são neonazistas, fascistas, são tudo de ruim do pior. Pois bem, mas eles não são oposição? Estranho. O André Mendonça e o próprio Bolsonaro não são contra a prisão em segunda instância, não são contra toda essa perseguição, e o Bolsonaro é contra porque isso acarreta no filho dele. Vamos supor que o Fux resolve pautar a prisão em segunda instância de novo, sabe o que vai acontecer? A prisão em segunda instância vai ser aprovada no STF, porque o André Mendonça é a favor. E aí sabe o que acontece? Se o Flávio Bolsonaro é condenado daqui a 1 ano ou 2, sabe o que acontece? Vai preso. Ele não vai recorrer ao STJ, ao STF, ficar lá 5, 10 anos. Não, ele vai preso. Vários políticos do Centrão têm condenações em primeira instância. Se ele é condenado na segunda, o cara vai preso. Vários aliados de políticos do Centrão, aí eu tô falando de prefeitos, deputados estaduais, são investigados. Se o cara é condenado, vai preso. O André Mendonça. Se depender do André Mendonça e ele tiver a mentalidade de lavajatista, ele manda prender antes mesmo da condenação. Olha só onde isso vai chegando. Aí, logo que o André Mendonça acabou a sabatina dele, a Simone Tebet, outra da CPI da Covid, falou, não, eu confio que o André Mendonça ele não será um terrivelmente evangélico, ele se comprometeu com um Estado laico. Aí, que ele se comprometeu lá. Aí o André Mendonça falou na sabatina que ele não tem nada contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Aí um deputado, logo depois que ele que confirmou o resultado, que ele foi aprovado para o STF, um deputado evangélico amigo dele falou, sabe o quê? Não, o André Mendonça mentiu na sabatina, essa resposta foi muito treinada, a gente ficou meses treinando essa resposta. Ele simplesmente falou que vai seguir a Constituição nesse caso. A Constituição fala de homem e mulher. Ele vai seguir homem e mulher, não vai falar sobre mais nada, o André Mendonça. Aí, ou seja, ele vai ser homofóbico no STF? Sim, ele treinou a resposta para driblar o que os senadores perguntavam. Só para você ter ideia. Aí ele é eleito, ele é aprovado para o STF. Essas são as primeiras palavras do André Mendonça como aprovado ministro do STF. Olha aqui as palavras de André Mendonça, defensor do Estado laico. E veja que aqui do lado dele, tá, não vai aparecer, mas já ela aparece, tá Elisiane Gama, aquela que era anti-bolsonarista na CPI da Covid. A máscara caiu. Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Tá aí, pronto. Primeiras palavras de um fascista, de um cara completamente maluco que se tornou ministro do STF com todo o apoio dos lavajatistas. Ou seja, eu vou te falar o que vai acontecer de agora em diante. O André Mendonça vai mudar. Ele tinha mudado da água para o vinho, agora ele vai mudar do vinho para a água de novo e da água para veneno. Ele vai trair todo mundo que votou nele. Todos esses senadores do Centrão que tem processo, que tem aliados respondendo processo, prepara que o André Mendonça ele vai ferrar todo mundo. Por quê? Porque ele está aliado com o lavajatismo. Para você ter ideia, o Luiz Fux, ministro da STF, lavajatista, em Fux e Trust, amigão de Sérgio Moro, o Luiz Fux escreveu uma nota quando o Cássio Nunes foi indicado para a STF, dizendo, na verdade não era o Fux, ainda era o Toffoli, mas foi uma nota como a de qualquer outro ministro que é eleito. Eram notas assim, olha, parabéns à escolha, tudo mais, te esperamos aqui, blá, blá, blá. A nota do Fux para o André Mendonça foi assim, olha, com felicidade ímpar que parabenizo o André Mendonça, vamos empossá-lo ainda este ano. O STF está quase entrando em recessão, mas não, ele vai adiar as férias só para empossar o André Mendonça, e uma nota assim efusiva, extremamente feliz com o André Mendonça, ou seja, ele será lavajatista. Mais do que isso, para quem acreditou que ele ia defender o Estado laico, a comemoração do Silas Malafaia, a comemoração
do pastor Marco Feliciano, a comemoração dos outros da bancada evangélica e até a própria frase dele mostram que é exatamente o oposto. O cara vai ser um fanático religioso no STF. Inclusive, esse foi o único motivo dele ter sido eleito, porque o Bolsonaro tem rabo preso com as igrejas, porque os líderes evangélicos cometeram crime em 2018 de fazer campanha para o Bolsonaro dentro de templo religioso, o que é crime. Porém, a gente sabe que o TSE não fez nada, porque para tirar o PT na época valia absolutamente tudo. Se precisasse prender candidato da oposição, prendia. Se precisasse cometer crime de fazer campanha dentro de quartel, de templo religioso, de um monte de coisa, pode cometer o crime que a gente finge que não aconteceu. Se precisar cometer crime de ter financiamento de empresário, o que era proibido, pode cometer o crime. Para tirar o PT valia tudo. Porém, em 2022, não. Em 2022 a coisa mudou. A própria classe política não admite mais que isso seja feito. Quando eu digo a classe política, estou falando todos esses políticos, porque eles não querem mais ser mais esse tipo de perseguição. Porém, deram um tiro no pé, a perseguição vai voltar. Eu vou te falar, eu falei ontem, eu repito, eu não dou 2 anos para o André Mendonça trair o Bolsonaro, e quando ele trair não vai ser pouco não, vai ser bem traído. Ele tem um compromisso, que é com os líderes evangélicos que o ajudaram. Com o Bolsonaro, com esses senadores que votaram nele, ele não vai ter compromisso nenhum. Talvez, nos primeiros meses, muito provavelmente, ele vai ser coerente. Claro, ele vai ficar com o Bolsonaro até o final do governo Bolsonaro, muito provavelmente. Eu acho difícil trair antes. Depois que o Bolsonaro sair, prepara para dar risada das traições do André Mendonça. É em São Paulo, em Jabaquara. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Ah, meu Brasil. Aqui um trecho no